Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, graças a Deus, nós estamos aqui na casa de Jesus. Temos muito que agradecer por isso. Eu tenho um recado importante para dar, que como todos sabem, nós temos uma biblioteca aqui no núcleo que está à disposição com livros muito bons. E nós ganhamos uma coleção do Dr. Paulo Frutuoso e está na biblioteca já, quem tiver interesse de pedir emprestado. E é uma leitura bastante interessante. Ele é um médico que atende muito tempo, trabalha no Rio de Janeiro, faz cirurgias e uma das atividades dele, inclusive, é na questão de trabalho espiritual, assistência às pessoas que estão doentes, principalmente pessoas estão fazendo tratamento de câncer. Então, ele tem um trabalho muito bonito numa instituição chamada Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. Depois, se vocês tiverem interesse, pode entrar para saber um pouco mais. É Dr. Paulo Frutuoso. Então, a gente está com os livros aí, quem tiver interesse, tá? A coleção completa. E hoje nós vamos pedir para a Raquel, nós temos uma mensagem muito interessante, que não foi tirado por acaso, e em seguida o Carlos Gomes vai falar com a gente uma palestra muito interessante, continuando os nossos estudos, né, do Livro dos Espíritos. Ele vai falar sobre ocupações e missões dos Espíritos. É um dos capítulos mais bonitos do livro. Vamos, né? Bem, a leitura é do Vida Feliz, do Divaldo Franco, página 131. Antes das dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, reguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá revelar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitudes de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecendo para os desafios da marcha. Então, aproveitando aí a sugestão da mensagem, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. E vamos, como falou a mensagem, nos conectar com o alto e pedir a Jesus que esteja aqui hoje, com os seus prepostos, passando em cada cadeira, sentindo o que nós necessitamos, espiritualmente falando, que nós possamos ser incluídos e abençoados por Jesus, que nós possamos realmente estar aqui hoje de corpo e alma presentes para recebermos tudo que nós precisamos, inclusive os ensinamentos que serão passados posteriormente. Pedimos também a Jesus que intue o nosso irmão Carlos na sua fala e que nós possamos sair daqui abastecidos com o nosso espírito exultante para que a gente possa continuar a nossa caminhada com alegria e encarar os desafios sempre como aprendizado acima de tudo. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. É sempre uma boa noite quando nos reunimos com amigos para falar de Jesus, falar dessa doutrina que nos reúne, que nos fez amigos, que nos faz irmãos e irmãs. E a parte do livro dos Espíritos para nós
relembrarmos quem já conhece, né, e conhecer quem vem pela primeira vez, fala de uma pergunta que todos nós fazemos, né? O que estão fazendo os espíritos do outro lado? Né? A gente conhece muitas histórias. Chico Xavier, o que ele deve estar fazendo a essa hora? Né? Allan Kardec, né, que amanhã comemoramos o seu aniversário, né, de nascimento, quando Hipólito Leão Denis Arribaio, o que ele está fazendo? Jesus, o que ele está fazendo? Né? Então os Espíritos vêm nos contar, e é o que vamos recordar nessa noite. Primeira coisa, lembrar que no livro do João Evangelista, capítulo 5, versículo 17, Jesus já nos dá a resposta. Né? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí já está a resposta. O que esses espíritos estão fazendo do outro lado? Trabalhando. Né? E o que é para nós fazermos também? Trabalhar. Né? Aceitamos isso? Né? Enquanto nós não mudarmos o nosso conceito de trabalho, que há 2.500 anos, desde os gregos, né, nos coloca que trabalho é para escravo, é para o inferior, né, e quem é, né, da elite é para não fazer nada, nós não vamos entender isso. Né? Então, é quebrar esse conceito de 2.500 anos que ainda está no nosso imaginário coletivo, no nosso inconsciente, e é muito forte. Né? Por isso que a gente precisa ler, estudar e se conscientizar que é assim. Vamos tentar fazer isso hoje. É uma oportunidade única na nossa vida. Então vamos ainda no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar das leis que devemos seguir. Né? A meu ver, é o coração do Livro dos Espíritos, essa terceira parte. E dentre as leis morais, ele colocou a lei do trabalho. Né? Então, é uma questão de lei, não é uma opção. Então, o trabalho é lei, lei da natureza. Né? Que o Criador que a mantém no trabalho, e é uma necessidade o trabalho. Né? Então, tudo na natureza trabalha, é necessário, e tanto assim que todas as civilizações vão colocar o trabalho como necessidade também. Né? A gente sabe que quem não trabalha não come. Né? Então a gente precisa sair para algum trabalho para ter no mínimo um alimento. Né? E desde a época de Jesus saía-se para o trabalho para ganhar no fim do dia um pão, né? Ou uma farinha para fazer o pão. Então a ligação da necessidade da alimentação do corpo está diretamente ligado ao trabalho. Né? E também a alegria de trabalhar que precisamos conquistar, porque é no trabalho que crescemos, porque sempre aprendemos alguma coisa nesse trabalho, todo tipo de trabalho. Então, estamos falando de que trabalho? Aí na questão 675 ele vai dizer: toda ocupação útil é trabalho. Nós ainda falamos trabalho pensando em remuneração. Né? Mas todo um pensamento bom é trabalho. Né? O cuidar da higiene quando acordamos é trabalho. Né? Tudo o que fazemos de útil, estamos contribuindo com algo maior. Todo trabalho contribui com o planeta, e o planeta evoluindo contribui com os outros sistemas, com o universo. Então o trabalho tem uma abrangência muito maior do que nossa visão limitada possa conceber. Na questão 677 ele vai reforçar: tudo na natureza trabalho. Né? Muito do que se foi inventado, descoberto, aprimorado, começou-se com a observação da natureza. Né? O Isaac Newton observou a maçã cair para depois nos explicar como que isso acontece nas leis de Newton, né? Todos aqueles cálculos. Então, observando a natureza,
vamos aprendendo. E a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades de cada situação, em cada ambiente, para que haja uma harmonia. Quem não trabalha e acha que é uma alegria, é um ganho não fazer nada, né? Quem nunca falou ou ouviu isso, eu quero ganhar na loteria para não fazer mais nada. Eu quero ser rico na próxima para não fazer nada. E os Espíritos nos falam o que é não fazer nada. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Né? E nós ainda temos irmãos de outras denominações religiosas que falam, né? Que vai para o céu e ali fica só, né, observando Jesus, né? O Davi tocando harpa para Deus, haja repertório, né? 2000 anos ali na harpa, e as pessoas acham que isso é a conquista do paraíso, né? E nós passamos por isso, né? Quando tira férias, a gente fica com saudade do serviço, o aposento, ou está doente, de licença, você quer fazer alguma coisa, você quer logo sair da cama. Nós já sentimos isso nesse nosso dia a dia, a gente quer fazer algo, quer se sentir útil, senão deprime. Né? A gente se sente inútil, vai, né, ficando invisível, de repente quer sair da brincadeira. 558. Os espíritos concorrem para a harmonia do universo, são ministros de Deus, os espíritos superiores. A vida espírita é uma ocupação contínua. Essa é a resposta para nós. O que os espíritos superiores estão fazendo? Estão numa ocupação contínua, né? Outra coisa que a gente não está acostumado também aqui na matéria, pensa, nossa, mas não tem descanso, eu vou trabalhar sem parar? Aí eles explicam, não há fadiga corporal. Aqui a gente quer descansar porque cansa, fisicamente a gente cansa, né? Lá não tem. E não tem nada de penoso o trabalho, porque a gente vai com alegria, né? Animado? Né? Vamos sortear hoje já uma passagem para... Estamos admitindo quem queira que a gente começar a trabalhar. Só que não é para começar lá, é para começar aqui. Para isso que tem o centro espírita. Oi? Ah, bom, achei que fosse. Não, pode começar aqui, né? Porque aqui é o estágio, lá a gente é admitido, aqui é estágio. Né? E aquele que não gosta de trabalhar aqui vai chegar do outro lado dando trabalho. Né? Porque aquele que não trabalha, alguém está trabalhando por ele. E qual o primeiro trabalho que a gente tem que fazer na Terra? Com a gente mesmo. Né? Eu sou o primeiro objeto de transformação que eu tenho que trabalhar em mim. Eu sou artífice do meu destino, do que eu quero. Essa coisa de plantar e colher não é só uma frase de efeito. Fala, Davi. Posso fazer uma pergunta? Pergunte. Posso fazer? Pode fazer. Por que quem gosta de trabalhar e não tem recíproco? Recíproco como? Financeiro. Financeiro. Pois é, nós temos uma mentalidade, né? Principalmente num país capitalista, que o trabalho é só pelo dinheiro. Agora a gente se esquece que até o salário, esse mês que trabalhamos, o que aprendemos? E aí, então o dinheiro seria o chamariz para a gente sobreviver. Mas o que a gente aprende num trabalho, né? Então, vamos lembrar, nós que somos todos adultos aqui, se a gente for listar tudo que a gente já aprendeu nessa existência, qual o tamanho da lista? Né? Haja Excel, né? Para a gente poder colocar e organizar, e a gente não se dá conta. Quantas amizades são feitas no trabalho, até casamentos. Né? Você, às vezes casa com alguém do ambiente de trabalho porque é com quem mais a gente convive, né? Médico casa com médico, professor com professor, e assim vai. E coisas, né? Você vai trabalhar numa fábrica, você nunca viu aquela máquina, você faz um curso, se torna, né, um expert naquela máquina, né? Vai ser um vendedor, tem uma técnica para se vender, que aí a pessoa que sabe, ela já está acima de outra que nunca vendeu. Então tudo tem, né, uma técnica, um expertise para a gente aprender e se tornar cada vez melhor. Mas se a gente tem uma visão materialista, e é só o que fala, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, você tem que ter, comprar para ser feliz, e isso não acontece na prática,
né? Quantas pessoas com tantos bens materiais suicidando? Então é o bem material e é o dinheiro que nos faz felizes? Ou é Jesus falando para a gente servir e no ato de servir a gente ganhar à medida que for? É mais ou menos isso. Tudo bem? Responda. Obrigado. Esse é meu professor, viu? Esse é o professor. Esse é meu professor. Obrigado, Alencar. Agora, temos exemplos, graças a Deus. Eles, não eles. Por que esses três, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, lá na Índia, e Chico Xavier em Uberaba, Pedro Leopoldo, trabalharam o tempo inteiro. Não foi? É só olhar a história dele. Já acordava no trabalho até na hora de dormir, no outro dia a mesma coisa, e por toda uma vida. Por quê? Ganharam quanto? Né? Popularidade, mas eles estavam atrás de popularidade, fama ou prêmio Nobel, né? Ou já entenderam como espíritos superiores e missionários que a vida é isso. Quem não entendeu, precisa caminhar um pouco mais. Então, quando a gente fala de missão, espírito missionário, né, é aquele que já entendeu que a vida é isso e vem para isso. E do outro lado continua fazendo isso. Por quê? Servir ao outro. Não foi isso que Jesus veio nos ensinar? E por que a gente não aprende? Por causa de três coisas: orgulho, vaidade e egoísmo, que é tão forte que eu falo, eu acho que Jesus enganou. Eu estou certo de deitar na rede. Daí a necessidade das religiões que vem nos mostrar novamente Jesus, que vem mostrar a história das pessoas que se santificaram e não que foram beatificadas, né? Porque a pessoa é santa porque ela santificou a sua vida. Chico Xavier foi um santo e nunca será santificado, beatificado pela igreja. Canonizado, né? Ele primeiro beatifica, depois canoniza. Não vai ser canonizado, mas não é o Papa que tem que falar quem é santo. É a própria vida, o próprio Espírito. E nem ele está preocupado em ser santo, como o herói não está preocupado em ser herói. Né? Ele quer fazer o que deve ser feito, ajudar quem está precisando. Então esses são exemplos vivos para a gente entender que a vida é serviço. E Jesus falou isso para os apóstolos, né? Quando eles estavam também discutindo isso, quem é o melhor, como é que a gente faz? Ele fala, quer ser o maior na vida, seja aquele que mais serve. Aí ele abaixou e lavou os pés dele, né? Porque foi um ato de humildade, um ato de servir ao outro, ele que é o governador do planeta. Então naquele gesto ele mostrou o que a gente tem que fazer, né? Mas a gente prefere o que passou as mãos. Eu posso fazer duas perguntas para o senhor, professor? Rapidamente. Rápido? Rapidamente. Só duas. Só duas. Jesus Cristo, Jesus Cristo. o que ele foi? O que ele é? Ele é o ser perfeito. Foi o ser perfeito que pisou aqui para nos mostrar como é viver nesse planeta. Pessoa boa. Perfeita. O perfeito é bom. E a gente tem que copiá-lo, e ele foi crucificado, e a gente também tem as nossas cruzinhas para carregar. Não é? Segunda? Não posso falar. Não. Não posso falar. Agora vamos falar de nós. Os espíritos inferiores, né? Imperfeitos. Porque os missionários já sabem o que é para fazer. E nós que não sabemos, olha, não jogou a gente para baixo não. Todos têm deveres a cumprir, né? Para a construção, olha o exemplo que os Espíritos deram, bastante interessante, né? Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Então o dono da obra é Deus, né? O dono da construtora é Jesus, que contratou a todos nós. E numa obra todos são necessários para que ela aconteça. Então essa obra, nós somos contratados por Jesus para a obra divina, né? Só que essa obra demora, né? Porque a gente vai trabalhando, ela vai crescendo e a gente crescendo junto, não é? O servente de pedreiro, à medida que ele vai acompanhando o pedreiro, ele não se torna pedreiro ao longo da vida,
Isso aí sempre me intrigou, né? Que horas que o servente pedreiro se torna um pedreiro? Né? Porque o que era antigamente, a coisa do ofício. O pai ensinava o ofício para o filho e assim ia. Porque não aprende a ser pedreiro na escola. Né? Mas na observação, no trabalho, que hora que vamos aprender a ser missionários? Continuando na obra. Né? E assim como o servente tem que observar o pedreiro para aprender, nós temos que observar Jesus para aprender e crescer. Né? E um dia teremos a nossa construtora. Simples assim. Demora um pouquinho, mas que é o tempo perto da eternidade. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa? Nem sempre. Né? Nós sabemos o que estamos fazendo aqui? Nem sempre. Né? Mas precisamos cumprir a nossa parte. Né? Até animais, né? Aquele verme que está rastejando ali, entrando na terra, ele só está sobrevivendo. Mas é graças àquelas, né, lacunas, né, que ele faz as galerias que o ar penetra no solo, contribuiu com a obra. Né? Então não precisa ter o conhecimento que o missionário já tem. Né? Todos somos instrumentos de Deus. E esse todos, como já foi falado aqui pelo Vinícius, e a Vanessa, né, são os 3 reinos. Desde o átomo, desde os minerais, vegetais, animais e o homem, todos são instrumentos de Deus. Tudo contribui com a obra. Mas o nosso orgulho, acho que é só o homem que faz alguma coisa útil. Tudo é útil. Né? E muitas vezes executa, né? E um dia vai poder ordenar. Então existe a lei da harmonia, está tudo certo. Né? O que criou isso aqui, criou em forma de leis, né? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Então essa inteligência que criou o universo, né? Sabe que tudo está no seu lugar, harmonicamente, em crescimento. Né? Não é estático, as coisas se movimentam para ir se ajustando, se organizando do caos ao cosmos. Tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Eu gosto muito dessa frase dos Espíritos, do Espírito. Tudo se encadeia na natureza. E hoje se fala muito sobre isso, a questão do sistema, a questão de rede, não é mais linear, né? Aquela coisa hierárquica de cima para baixo. É horizontal. Somos uma grande teia, tudo se ligando a tudo. Agora que o homem começou a falar sobre isso, né? Os sistemas, lei de sistema, complexidade, na questão de complexos, né? que é tecido junto, né? Forma essa complexidade de Edgar Morin, que fala muito sobre isso. Admirável lei da harmonia, que a gente ainda não consegue apreender, porque a gente é criança ainda espiritual. Mas estamos crescendo, não vamos desistir. O que faz cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte, adquirir conhecimento de todas as coisas. Jesus conhecia de engenharia, conhecia matemática, conhecia de música, já viu ele tocando algum instrumento? Né? Mas se ele era perfeito, todos os conhecimentos ele tinha, mas ele estava mais exercitando a questão moral, que era a lição que precisávamos aprender. E nós também, olha uma das vantagens da reencarnação. Cada encarnação, a gente tendo uma profissão e tendo milhares de encarnações, quantas profissões vamos poder desenvolver, né? Os talentos. Vamos ficar só num talento enterrado, né? Vamos ter 30, vamos ter 60, né? Vamos multiplicar os talentos querendo trabalhar. É no trabalho que desenvolvemos talentos. Para isso que trabalhamos. Né? Pode ser dentro de casa, cuidando de um filho, cuidando de um pai, cuidando de um idoso. Né? Tudo é trabalho. Então, cada espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, como outro já cumpriu o seu em época diversa. Outra coisa também, né, que nossa característica dessa terra então, nos deixa muito limitados, é achar que a vida é só agora, presente. Né? Não teve outro para trás, né? Tem a terapia da constelação familiar, tem
uma fala interessante que fala assim: coloque atrás de você os seus pais. Atrás da mãe, coloque os pais dela. Atrás do pai, coloque os pais dele. Atrás da sua avó, coloque os pais dela. Atrás do seu avô paterno, os pais. E vamos aumentando a fila. E a gente se esquece quantas pessoas contribuíram para a gente estar aqui hoje. A gente esquece do passado, não teve bisavô, né? Só porque eu não conheci, parece que ele não existiu. Mas ele teve um bisavô, um tataravô. Onde eles estão? Virou poeira? Virou nada? Né? Estão vivos e estamos ligados. Que essa teia não é só com os encarnados, é com os desencarnados também. Então tem uma fila por trás de mim, os orientais fazem esse agradecimento aos antepassados. Nós não temos esse costume, vai no máximo até os avós. Né? Mas tem muitos para trás, vamos chegar lá nos tribais, né? Para a gente poder estar aqui hoje. E continuamos ligados. E aí eu trouxe, Itajubá tem 204 anos. Só nós conhecemos Itajubá. Olha, quantas pessoas viveram aqui que a gente esquece. Olha lá. A igreja continua a mesma, mas as casas, quanto é diferente. Né? Então aqui hoje tem o Hotel Centenário, né? Ali na esquina, com os bares aqui embaixo, né? Aqui para cá é a praça, e essa é a rua que sai na igreja principal. Né? Aí vê, essas pessoas são de verdade, elas existiram. Quem está dirigindo? Esse é o Citroën, que hoje a gente conhece como outro modelo, mas ele já foi um carro de época que nem todo mundo possuía. Né? Mas é uma realidade da nossa cidade. Essa aqui, ó, as pessoas, nem todos sabem que aqui já morou um presidente do Brasil. Né? Quantos ministros, quantas pessoas importantes à época vieram aqui visitar, pisaram nessa calçada, viveram toda uma história, e a gente apaga. Né? Só tem eu, né? A vida é só eu e os meus. Né? Todos estão aí vivos. Né? Olha os carrões da época. Hoje a gente fala, nossa, que carro antigo, mas na época era bem BMW. Nós temos, quem está aqui nessa bicicletinha desse pode ser o tataravô nosso. Né? Quem é daqui de Itajubá tem raízes daqui. Então todos nós estamos vivendo uma história, e esse aqui no mesmo cenário nosso, que é a nossa cidade. Né? Morreram o corpo, esse espírito continua aprendendo, trabalhando e crescendo e evoluindo como todos nós. Isso sem contar aqui, ó, de repente sou eu aqui de terrinho. Estou contando para mim mesmo. Vai saber. Ou então estou dirigindo um Citroën. Né? O senhor tem um BMW hoje? Tem, um chaveirinho. É bonitinho, ó, não tem mais. Eu depois apresento também. Você esqueceu que eu sou professor? Meu professor. Esse aqui é meu professor, foi meu professor. Isso. Por isso que ele está dando aula. Tá vendo? Eu já tenho alguém para testemunhar lá no tribunal. Ele está dando aula aqui hoje. Então veja. Ou que, como sempre, reproduzindo, né? O que são as ocupações dos espíritos de ordem mais elevada? Nível Jesus Cristo. Recebe as ordens diretamente dessa consciência cósmica que chamamos de Deus, né? E vamos transmiti-la ao universo inteiro para que a ordem se estabeleça. Né? Então, como a gente não trabalha, né? Tem um chefe que dá as ordens e a gente, né, produz, esses espíritos a mesma coisa. Estamos caminhando para isso. Acreditamos nisso ou não? Aos poucos, por isso tem que ver um centro espírita. Cada semana vai entrando, até a gente se conscientizar que é assim. Porque é difícil. É difícil. 166 anos só de doutrina espírita é muito pouco. Quanto? 166 anos. É pouquinho. Né? Para a gente reencarnar e aceitar que é assim. Né? Porque a gente ainda está com os conceitos, né, cristalizados, milenares, né? Porque tudo alguém vai fazer por você. Você não precisa fazer nada, só vir aqui. Agora, são incessantes as ocupações dos espíritos? Continua Kardec. Né? Essas são perguntas que Kardec fez aos espíritos. Incessante, não para. Para a gente, né, que quer aposentar, não, já cansa só de ouvir essa palavra. Incessante, não vai parar de trabalhar. Atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelos pensamentos. Nossos pensamentos são incessantes?
São. Se eles estão trabalhando com pensamento, eles não vão trabalhar de forma incessante? Olha a lógica. Então o Espiritismo é lógico, ele é ciência, né? Porque ele não está fantasiando, é só a gente fazer uma analogia com o que a gente conhece, né? Vai deduzir. Não identifiqueis, ó, só para confirmar ainda, as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Né? Aqui a gente não cansa, né? Forçada a trabalhar, né? Tem toda uma situação que lá não tem mais. Tá? Para eles é um gozo, porque têm consciência de que ser útil é ser feliz. Nós não estamos, né, tentando acreditar e aceitar. Mas quem aceita, né, e percebe que é assim, evolui. Né? Quem não aceita, caminha um pouco mais. No livro, né, dos Mensageiros, né, ditado pelo Espírito André Luiz a Chico Xavier, toda a introdução da série, né, de 13 livros foi feita por Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier. E ele diz, nos Mensageiros, né, inclusive vai sair um filme sobre esse livro em janeiro, o nome já diz, né? Trabalhadores que levam mensagem. O Emmanuel vai dizer sobre o livro, na apresentação, que ali tem um relatório, embora incompleto, de só uma semana de trabalho. E deu um livro inteiro, para quem já leu, já estudou. Quanta coisa eles fazem, uma semana para dar um livro inteiro. Mensageiros do bem, junto aos homens, e acima de tudo, mostra ainda nesse livro, um dos emissários, Aniceto, destacando a necessidade de ordem moral, que são as nossas necessidades, no serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Não basta ter fé, tem que provar essa fé no trabalho que Jesus nos ensinou. Não fica uma fé sem obras. Tiago já disse, fé sem obras é morte. Fala. Inclusive, se a gente quiser saber mais um pouquinho, de uma forma mais esclarecedora sobre esse livro, o filme está chegando. Sim, janeiro. Nosso Lar 2 de janeiro. O Nosso Lar 1. Oportunidade de ver essa ao vivo. Praticamente quase que ao vivo, né? Sim, é amor ali. Mas você veja que o próprio Nosso Lar, que vai ser relançado agora no cinema, já abre, né, uma perspectiva de vida futura. Muitos olham, né, assistem como uma ficção. Mas se a gente for ver todo filme de ficção, um dia é uma realidade. Né? Quem é da época aqui do desenho do Jetson sabe que hoje nós estamos vivenciando aquela realidade. Oi? Vou falar? Eu ouvi você. Está pensando alto aí. Aí tem uma personagem, Narcisa, né, que trabalhava bastante lá, vai conversar com o André Luiz e dá um emprego para ele, um estágio, falando, creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Tem ministérios lá também, né, com ministros de alta envergadura moral. Né? Muitos companheiros nossos, muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Queria você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Então ele vem e tudo que ele vai, né, fazendo e observando, ele vai narrando na história de Os Mensageiros. Então é interessante quando fala, né? Ninguém trabalha sozinho, tanto na espiritualidade quanto aqui, aqueles três que eu mostrei são reencarnados, que ele está falando, ajuda os homens, tanto na parte visível quanto invisível. Só que a gente trabalha sempre em equipe, né? Então há uma força maior que nos acompanha e a gente só precisa dizer, eu quero. Quando eu quero servir a algo maior, aqueles que estão na sintonia vêm e falam, então vamos. E a gente faz o que muitos fizeram, né? Constrói muitas coisas boas aí. Mas tem os ociosos, né? Tem um espaço para todo mundo, que não se ocupa de nada. E aí? Sim, existe, mas esse estado é temporário dentro de uma vida que é eterna. Assim como há homens que só para si mesmos vivem. Hoje tem visto muito disso. Né? Essa ociosidade é um peso, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade. Felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis.
A gente cansa também de não fazer nada e quer alguma coisa diferente, começa a fazer. E ao começar a fazer, né, começa a despertar para algo novo, sai daquela rotina do marasmo, né, que Joana de Anjos fala muito. Você faz sempre as mesmas coisas também. Isso aí também é um tipo de ociosidade. Você só faz aquilo maquinalmente, automaticamente. Põe um tempero na vida, um sabor, um algo a mais, né, um plus, né, como se fala. Uma beterrabinha na roça. Né? Aonde que esses espíritos vão cumprir a missão? Aqui ou lá do outro lado? A erraticidade é como se chama o lado espiritual, onde fica esperando a reencarnação. Tanto aqui quanto lá. Né? Temos que nos ocupar. Em que consistem as missões que podem ser encarregadas dos espíritos errantes? São os inferiores, os nós. São tão variadas que impossível foi descrever. Então tem função para todo mundo, tem todo tipo de trabalho para basta querer. Né? De repente sua função é vigiar essa árvore aqui para não deixar ninguém cortar, que ela é necessária. Você fica ali. Né? Como a gente tem os vigias hoje, né? Vigiando uma noite inteira o estabelecimento, o espírito vai vigiar uma árvore. Não é só isso, isso é muito importante. Né? Porque alguém poderia passar ali e cortar a árvore. Coisa assim. E tantas outras. Né? Muita gente nem compreende. Os espíritos executam as vontades de Deus, né? Só que a gente não sabe das vontades de Deus, porque Deus é muito grande. Diz Allan Kardec: as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quando aparece a palavra sempre, é que não tem opção, é somente para o bem. Né? Mesmo que a gente não queira, a gente está de certa forma caminhando para o bem. Quer como espíritos, quer como homem encarnado, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Então, tudo o que fazemos que seja útil, repito, estamos contribuindo com algo maior que não conhecemos. Né? Sempre o exemplo da fábrica, às vezes você está ali só apertando um parafuso. Mas aquele parafuso frouxo, né, numa peça que vai sair depois, um carro que seja, vai dar um acidente lá na frente. Então, o seu apertar de parafuso está contribuindo com algo maior, que muitas vezes ele nem tem ideia. Nós, a mesma coisa. Às vezes a gente passa uma vida somente apertando parafuso. Mas tem que ser bem apertado para a gente contribuir com algo maior. Exemplos de trabalhos que se faz aqui, ó. Assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos. Né? Quem trabalha no hospital e tem a mediunidade da vidência, sabe que tem muito mais enfermeiros e médicos trabalhando lá do que os encarnados. Né? Porque quando encarnados já tinham essa profissão e querem continuar realizando. Então vão aonde tem pessoas necessitadas. Querem ter nome, querem se tornar santos? Não, querem trabalhar e se sentirem úteis. O próprio André Luiz, né, que foi médico quando encarnado, já foi lá querendo trabalhar na medicina, só que do outro lado tem que estudar um pouquinho mais, né? Tem que fazer um pós-doc espiritual para poder entender. Velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores. Como eu falei, nós temos uma equipe nos assessorando, aqueles que nos amam, vêm de boa vontade estar conosco, como a gente faz com criança. Né? A gente está sempre cuidando da criança para que ela cresça bem, né? Cuidando de quem a gente ama. Então a gente desencarna, continua amando, quer continuar cuidando e vem. Né? De vez em quando a gente recebe um abraço de um pai, de uma mãe, de uma avó, e nem percebe. Alguns sim. Mas recebeu, veio matar a saudade, veio no aniversário, numa festa, no Natal, numa dificuldade. Estão sempre próximos. Acreditam nisso? Então isso aí, gente, né, os espíritos, todos os trabalhos, né, espirituais, todos os livros escritos são para nos convencer, nos conscientizar que é assim. Senão, qual é a lógica da vida? Nascer, né? Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Isso é fim? É isso que acreditamos? Por isso sofremos. Porque a nossa vida fica estreita, fica pequena do berço ao túmulo. Aí sofremos e achamos que somos injustiçados. Né? Agora, se a gente amplia para antes e amplia para depois, aumenta a nossa forma de ver a vida, que é eterna, entrecortada por existência.
E a gente fica preso numa existência. E ela é outra. Né? É isso que precisamos nos conscientizar para a gente ser mais feliz, mais resignados perante as dificuldades da vida. E todos sofrem, não tem uma pessoa dessas 8 bilhões de pessoas encarnadas que não tem algum sofrimento que nós chamamos de desafios para fazer crescer o espírito. Porque toda atividade material, essa encarnação terrena, é uma questão espiritual, não material. Material é instrumento, está nessa questão lá do livro dos espíritos. A matéria é um instrumento que o espírito utiliza para o seu crescimento. Muitas vezes não entendemos isso ainda. Estamos presos. Né? Eu amo essa chave de fenda. Né? Nós somos a chave de fenda do espírito. Vamos ficar nesse corpo, só adorando o corpo, a matéria e os prazeres que a matéria nos permite, que são fugitivos e temporários, efêmeros. Nós já estamos numa idade de começar a pensar diferente. Há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar assim no mundo físico como no moral. Não sabemos nada da vida. Né? A nossa arrogância faz a gente responder tudo. É assim, é assado. Eles percebem que tem que fazer? Não. Muitos são instrumentos certos. Né? Como nós. Estamos auxiliando sem nos darmos conta muitas vezes. Então, o que é missão? A importância, a capacidade de elevação do espírito, o mensageiro que leva um telegrama ao destinatário também desempenha uma missão, que é diferente da de um general. Então, missionário, a gente chama aquele que tem uma missão grande e a gente tem uma missão menor, que a gente chama de tarefa ou de dever. Nós todos estamos cumprindo algum dever na Terra neste momento. Né? E tudo é muito importante. E o missionário, ele não é o que ganha status ou ganha algum benefício. Ele ganha mais trabalho. Né? Todo missionário, né? Nós vimos aqueles 3 exemplos ali, são os que mais trabalham. Encarnados, se conscientizam do valor do trabalho e dão continuidade. Vocês acham que o Chico Xavier está deitado na rede tomando água de coco lá do outro lado, numa praia paradisíaca? Né? Embora possa ser o nosso sonho, não foi o dele. Né? E a gente fica sonhando nesse céu, né? Nesse céu ocioso. Né? Como é que a gente pode ser assim? Pensa consigo mesmo. E não entender que esses trabalhadores vieram para mostrar que é assim. Agora, aceitar é opcional. E os espíritos encarnados? Qual é essa missão? Instruir os homens. Somos muito ignorantes ainda em relação à vida. Vocês nem se é vida espiritual. É essa vida mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu vim? Por que eu nasci? Para quê? Até hoje a gente fica questionando isso. É ignorância. Né? Auxiliar o progresso de todos. Né? Não pode escolher. Melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, quando a gente vê um espírita, né, um cristão entrando na política ou sendo administrador de uma empresa, é para ele levar o que ele aprende, né, no cristianismo, no espiritismo, num comportamento diferenciado lá dentro. Né? Mas geralmente o que se faz? O ambiente influencia tanto que ele fica igual aos outros. Cadê o diferencial que a gente vem buscar aqui, né? Quando ouvimos falar de Jesus ou lemos da sua história? Ou Paulo de Tarso, ou qualquer um desses. Então, se a gente não tem o diferencial onde estivermos, longe de um termo religioso, como disse Jesus, qual a diferença de você e um fariseu? Nenhum. Eles também amam quem os ama, dão esmola em praça pública. Qual é o seu diferencial de espírito? Pensa aí. Põe na live, lá nas redes sociais. As missões são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Mas qual que a gente quer ser? O lavrador ou o governador? Na outra encarnação. Você vai ser lavrador e vai ficar lavrando a terra uma vida inteira. Topa voltar? Ou você pode ser governador e morar em Brasília. Topa voltar? Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos têm alguma utilidade. Né? E quem diz isso é Deus, não é o outro. O outro pode não entender ainda. E aquelas que voluntariamente querem ser imunes, tem as resistentes. Né?
Repete. Há pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis. Ela não sabe, ela até quer, mas ela não sabe ainda que ela tem que tornar útil. São dignas de compaixão. Irão espiar essa inutilidade já neste mundo pelo aborrecimento, pelo desgosto que a vida lhes causa. Muitos até acabam se suicidando porque não vê motivo de estar vivo, porque ainda não entendeu o que é. E de repente na próxima aquele que vai trabalhar de sol a sol, não vai ser tão bem remunerado, porque está compensando a outra vida. Tem espaço para todo mundo. Então, mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se botaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Do outro lado, nós continuamos vivos, pensando, sentindo e nos arrependendo do tempo perdido. Nós aqui, faz uma revista na minha vida. Quanto para trás tempo perdemos fazendo coisas que hoje nos arrependemos? Por que eu não estudei mais o Espiritismo? Por que eu não encontrei o Espiritismo mais cedo? Por quê? Se nessa existência a gente perde tempo, e olha que a gente está atuante, imagina esse que perde tempo uma vida inteira, que arrependimento ele não vai ter quando ele tiver aquela conversa com o seu protetor, o anjo de guarda, do outro lado. Aí, graças a Deus, temos uma nova chance. Todos teremos uma nova chance. E por isso que é interessante ficar mais velho, porque quanto mais tempo ficarmos aqui, mais oportunidade de pensarmos num outro tipo de vida. Não é a idade, é o espírito. Uma vida inteira eu só dei trabalho para a família. De repente a família morre e fica só eu. E agora? Agora é hora de eu me virar, em qualquer idade. Olha lá, às vezes ele até escolheu uma vida útil, mas diante do trabalho ele recuou, ficou com medo, se deixou levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Eu quero ir lá no centro hoje que eu vou ajudar, na cesta básica, ajudar, fazer isso, aquilo. Aí uma vozinha fala assim, aqui nada, olha o filme que vai passar na televisão hoje. Olha quanta correspondência tem para ver, e fica falando, não vou hoje não. E aí na segunda que vem, hoje tem palestra, hoje eu vou ao centro. Hoje? Mas hoje você não ia pelo futebol. E cada dia uma desculpa, que vem uma vozinha, de repente você está indo para o velório seu. Não deu tempo. Fazer uma pergunta para o senhor. Fala meu aluno. Posso? Pode. Essa vida nossa aqui é uma só ou duas? Como assim? Como assim, duas? A vida é uma só que a gente... Aqui é uma só. Uma só. Nesse corpo. Nesse corpo. Depois ele desencarna, cai em um corpo novo, zero bala. E começa de novo. Então a vida é eterna, Ela não tem fim. Mas cada hora a gente está vivendo aqui num corpo de carne, morre, desencarna, vai para um corpo espiritual. Na outra oportunidade volta e fica assim. E vai crescendo. Então eu estou aqui, hoje. Como alecate. Obrigado. Depois eu volto. Depois, quando tiver toda uma programação, você tem a oportunidade de voltar. Mas enquanto estivermos aqui, vamos aprender tudo o que pudermos. Como se fosse só uma. Embora a gente saiba que tem a outra, não vamos empurrar para a outra. Então a gente faz com segunda-feira. Segunda-feira começa a caminhada. Segunda-feira faz o quê? De repente não tem segunda-feira. Então faz no domingo. A mesma coisa. Vai ter outra vida? Não, vamos fazer nessa. Eu não sei como é que eu vou voltar na outra. Se o corpo vai estar inteiro, se o ambiente vai me auxiliar. De repente eu vou lutar tanto pela sobrevivência, dependendo de onde eu estiver, que os planos vão diminuir. Aí eu entro nisso aqui. Eu recuo, que eu acho que é muito, porque eu deixei dessa vida e da acúmulo da outra. Então façamos hoje, que é esse momento, lembra? Nós somos esse momento. Façamos o bem. Façamos o melhor que pudermos, sem querer ser também Jesus, que a gente ainda não é. Dentro dos nossos limites, fazer o melhor para o próximo que está ao nosso lado e que é tão somente o nosso olhar de acolhimento. Respondeu tudo. Muito obrigado. Que bom.
Continue vindo aqui nessa escola que você vai aprender muita coisa. Senhor, Né? o senhor- Cada o senhor semana foi tem um professor diferente. O senhor foi meu professor. Isso. Não sei se é bom ou se é ruim, mas foi. Né? A leitura? Isso aí, ó. Paternidade, pai, mãe, é missão? Que missão, né? Porque pai e mãe, né? Filho é pro resto da vida e mais um dia. Né? Então a gente não, uma vez filho, forever. Porque na outra encarnação, mesmo que ele não venha como filho, ao olhar a gente vai reconhecer que é alguém amado e vai querer estar com ele. Não é lindo isso? Isso é a vida. Né? Quem não tem filho, alguém que cuida. Né? Você tem um sobrinho, tem um afilhado, tem um vizinho, tem um amigo. Então muitos, né? Tem um aluno, os alunos se tornam nossos filhos também, somos responsáveis por eles. Como ser responsável? Sendo um bom exemplo e falando algo que vai edificá-lo e não derrubá-lo. É por isso que eu chamo o senhor de professor. Obrigado. E sem contestação possível, uma verdadeira missão. Pai e mãe. Só não fala quanto tempo. Ao mesmo tempo, grandíssimo dever. Que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam na senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, né, como o bebê, que o torna propício a todas as impressões. Principalmente na primeira infância. Até os 7 anos, né, ele é aquele barro que nós vamos modelar, colocando o nosso melhor. Né? Então esse é o papel de pai e mãe. Mais do que a instrução para que ele tenha um emprego, uma profissão, é a evangelização que possamos fazer com ele. E quando evangelizamos um filho, preparamos um espírito para a eternidade. Para uma profissão é até a aposentadoria, ele vira um ex-professor. Então a gente vira ex-algum profissional. Mas evangelizado, eu sou um filho de Jesus, de entender a sua proposta para ser um espírito melhor. Então é isso que tem que fazer com os filhos. Né? Mas em casa ninguém tem religião. Faça o bem. A melhor religião é o amor. Mostre para ele que ele tem que amar as pessoas, independente de títulos, de rótulos, né, de condição financeira, o que seja. Porque a religião de Jesus é essa, né? O amor. Mas e se eu faço tudo pelo filho e ele não corresponde? Esse pensamento também. Se o filho vier a sucumbir por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa quebra e partilharão do sofrimento do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o filho sofrer. Isso nos faz sofrer. Então se a gente não é um bom pai, uma boa mãe e o filho descaminha, a gente sente, né, o remorso por isso. Mas se a gente fez tudo bem, são responsáveis os pais pelo transviamento do filho? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, se eu fiz todo o bem, né, que eu podia, encaminhei, fiz todo o bem para o filho, mesmo se ele não seguiu o caminho, aquilo que eu fiz já é, né, uma gota d'água naquela chapa quente. Um dia de tanto, né, colocar gotas d'água vai harmonizar. Então não tem que ter esse remorso, né, desde que a gente tenha feito o nosso melhor. Agora aquele que não faz vai um dia ser cobrado pela consciência. Né? Deus não cobra, é a consciência que cobra. Né? Concluímos então que cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que tentou fazer e com a retidão de suas intenções. Mas aí a gente pergunta, nossa, mas eu faço tanta coisa boa e parece que na minha vida as coisas não dão certo? Por quê? Essa é a pergunta que às vezes a gente se faz. Né? Aí a gente vai pensar em Jesus. Jesus fez alguma coisa errada? Não? Claro que não. Mas olhando pelo lado material, as coisas para ele deram certo? Como é que ele saiu da vida? Paulo de Tarso,
né? O próprio Chico Xavier, tantos que fazem o bem, né, e colhem espinhos, porque nós estamos num espinheiro. Estamos num planeta de provas e expiações, onde todos nós somos espíritos doentes. Né? Então, por mais que você queira fazer o melhor, muitas vezes virá em troca o espinho daquele que só sabe doar espinho. Fazer calúnia, falar mal, falar quem está fazendo bem para querer se projetar, querer aparecer, para querer voto. Então é o que Madre Teresa um dia falou: meu compromisso não é com eles, é com ele. Né? Então, ao fazer o meu melhor, Deus está vendo, e a recompensa não é neste mundo. A recompensa de fazer o bem é somente a oportunidade de continuar fazendo o bem. É isso que devemos pedir. Senhor, me dê força para começar ou continuar a fazer o bem, que é meu dever, minha obrigação, e é uma característica humana. Se eu ainda não a possuo, não posso ser chamado de humano. Muitas vezes tem até atitudes desumanas. Né? E para isso, na reencarnação, na oportunidade que começa na família, e é obrigação da família, que se diz cristã, apresentar Jesus desde a criança. E hoje, desde o ventre, já tem evangelização, né, do ventre nos centros espíritas, né, tem apostilas da FEB, já educando aquele espírito, trazendo o centro espírita para ele ouvir falar de Jesus, porque às vezes ele nunca ouviu. Né? Nós conhecemos, né, Maria? O pessoal que falava para a gente, aqui que eu ouvi falar de Jesus, adultos falando isso. E a gente, né, que tem um outro tipo de vida, falando, como é isso? Porque ele estava ocupado com outras coisas, muitas vezes não lícitas, né, para o prazer do corpo, e Jesus ficou para segunda-feira. Será que estamos fazendo isso também? Nosso Jesus de segunda-feira vir aqui, ouvir falar de Jesus. Né? Que bom que tem bastante segunda-feira. Então é essa a nossa reflexão. Quem quiser reforçar, tem o Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Mensageiros, e tem a nossa consciência para nos avisar se estamos indo bem, precisamos caminhar um pouco mais. Então não podemos desistir de nós, porque Deus não desiste e confia que vamos melhorar cada dia mais, como os pais não desistem dos filhos. Deus é Pai, Pai é amor, e sabe que um dia a gente vai aprender a amar. E nos dá todos os recursos para isso. Simples assim. Vamos começar com ele. Vamos nesse instante, nesse ambiente de paz, de harmonia e de tranquilidade em que nos recepciona, onde amigos invisíveis e visíveis estão nos envolvendo com a sua energia do bem. Vamos aceitar esse abraço do nosso mentor, anjo de guarda, de algum ancestral que está sorrindo porque viemos aqui ouvir Jesus mais uma vez. E o próprio Jesus que nos olha e sorri, na confiança de que seremos cada vez melhores, porque para isso fomos criados, para experimentar o amor em nosso ser, cuja matéria-prima não é outra coisa a não ser amor, porque se somos feitos à sua imagem e semelhança, e como disse João o Evangelista, Deus é amor, amor é o que somos, e para amar é a que nos encontramos. E a oportunidade é hoje, que possamos sentir que somos irmãos e irmãs, imperfeitos ainda pela nossa ignorância do bem, mas na esperança de uma caminhada que nos leva ao encontro da vitória. E a vitória sobre nós mesmos nos traz o abraço de Jesus, que nos aguarda no fim da estrada, sorrindo, com essa certeza que estamos vencendo e com Jesus somos mesmo vencedores. Obrigado, Senhor, que assim seja. Uma boa noite. Amanhã, quem quiser conhecer um pouco mais de doutrina, 19h30, tem um estudo sistematizado.